tarde, bem-vindos ao 8º Digo Festival Internacional da Diversidade Sexual e de Gênero de Goiás. Eu sou a Mama Darling, uma drag queen de São Paulo, fundadora de um dos maiores blocos LGBTQIA+, do Carnaval paulistano, que se chama Bloco Minho Queens, e estou aqui a convite do Digo, participando de conversas, de debates, vendo filmes, até performance ela já fez. E já dá! Mas vamos lá, que hoje a gente tem, acho que vai ser um convidado lindo e maravilhoso. A gente tem o prazer de receber aqui o jornalista Luiz Galvão, que ele está lançando um livro, o seu romance intitulado Anos 80, a história de uma amizade na década perdida. E nesse livro, ele traz uma narrativa envolvente que mescla fatos históricos da década de 80 com elementos fictícios, proporcionando uma visão profunda de como as pessoas viviam nesse período marcante da história do Brasil. Período da minha vida, tá, gente? Além disso, o livro também aborda a diversidade sexual e de gênero, contextualizando as questões sociais e culturais da época. Como escritor e profissional com experiência em jornalismo especializado, Luiz Galvão traz uma perspectiva única sobre esse assunto tão importante para a sociedade. Com vocês, aplausos para Luiz Galvão. Bem-vindo, meu amor! Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos, todas e todas. Achei que você ia falar mais, falar alguma coisa, se apresentar, mas vamos lá, vamos direto para o papo, que eu quero saber tudo sobre esse livro. Tá bom? Posso começar a te encher de pergunta? Olha, eu queria saber o seguinte: como a abordagem de questões relacionadas à diversidade sexual e de gênero em sua carreira jornalística influenciou a criação do livro Anos 80, a história de uma amizade na década perdida? Bom, o ano que eu fiz jornalismo, a década que eu fiz, foi a década de 90, né, há 25 anos, e nós, no nosso próprio grupo, nós discutíamos muito isso, essa questão de cor, gênero, orientação sexual, a questão religiosa, tudo era abordado. Nós vivíamos isso e sentíamos incomodados com a nossa vida, com a nossa família, com nossos amigos, incomodados com tudo. E nós, como formadores de opinião, nós precisávamos estudar bem essa questão. E fomos pegando um pouco de cada e fomos contando isso. E isso eu fui guardando algumas histórias. As mais interessantes aí você deixa de destaque, guardando de reservadinho e tal, e até chegar nesse livro. Quando passou a ideia do livro, aí sim, agora é a hora de você botar todo o que foi aprendido na prática, ou seja, no livro. Maravilha. Luiz, dentro do contexto da década de 80, retratada no livro, como você trata das questões de aceitação e visibilidade LGBTI+, na sociedade brasileira da época? Era muito difícil para nós que vivemos a década de 80 e sabemos muito bem o que era isso, regime militar, né, a transição, né, saindo do regime militar, porém nós ainda éramos da época da Arena e MDB. Então essa questão é abordada no livro de uma maneira que às vezes assusta quem lê, porque não acredita que tinha isso, esse tipo de retaliação, esse tipo de combate, porque você era o anormal da família, porque você tinha que usar azul e a menina tinha que usar o rosa, que você não podia de maneira alguma cruzar a perna. Eu não consigo, porque minha perna não tem de cruzar a perninha assim, jamais, isso nunca. E então eram certos tópicos. Você tinha que dar essa pose, cabelo, não podia ter aquele cabelo não, porque era o cabelo transviado, né, tinha que ser corte militar. Enfim, era uma época de muita imposição, de muita tristeza, e sofríamos homens, mulheres, todo mundo sentia, porque os que eram gays, queriam sair do armário, não podiam, até porque esse termo nem existia na época, de sair do armário, jamais, só falavam em querer estar reunidos com amigos e amigas, enfim.
E as mulheres que queriam trabalhar fora de casa não podiam também, porque isso era contra todo um sistema, né? Você era do lar, você tinha que cuidar do marido, né? E dos filhos, e ouvir a voz do Brasil e ir dormir. Né? Então é uma coisa desse modelo mesmo. É isso. E, assim, ao escrever sobre a trajetória dos personagens na década perdida, você encontrou algum desafio específico ou desafios específicos para representar a diversidade sexual e de gênero de maneira autêntica e que fosse sensível? Sim, encontrei muito. É uma década muito rica de estudo para estudo, é muito rica para você entender, né, o que realmente acontecia, né, a dinâmica era outra, os fatos eram outros, a política era outra. E esses pormenores acabavam por levar a pessoa a uma frustração. Você não podia se reunir, tudo era não. E isso acabava, de uma certa forma, desconstruindo o que tinha dentro do teu coração. Né? E era isso. Até me desconcentrou. Perdão, mas é que me trouxeram aqui, eu quero mostrar o livro. Vou dar um close aqui, cameraman. E a meia capa, é bem anos 80, né? Muito anos 80, lindo. Ó, pode deixar ele em pé assim. Queria deixar ele aqui assim, ó, aparecendo. Não tem como. Vamos tentar. Olha como ela improvisa bem um suporte para o livro. Assim fica lindo, a mesa agora está linda. E Luiz, o livro destaca o papel da mídia e do jornalismo da época de alguma forma. Em relação à representação sexual de indivíduos LGBT e temas relacionados à diversidade sexual? Sim, tem um programa em específico que eu cito, entre tantos outros, o programa do Bolinha, né, que tinha um quadro para eles e elas, que era o título do quadro, onde tinham transformistas, né, onde era uma brecha dentro de uma grade de uma TV durante o horário dela, antes dela sair do ar. Saía do ar, você lembra, né? Que ficava chiado, né? Então tem isso também. Sintonizar. Não muda para outro canal porque esse não, já acabou a programação, a grade acabou e vem chiado, né? Aí só de manhã que começava a música. Lembra que você fazia a faxina ouvindo as músicas coloridas, que lembra isso aqui, né? Colorido quando veio o colorido. Colorido, porque não era, né? Tudo cinza, claro, cinza escuro, cinza. E isso a questão que eu falo muito da mídia é que o assunto não era muito abordado. O que veio mesmo foi a questão da AIDS, que trouxe infelizmente, por um lado ruim, a visibilidade de um grupo que não era falado, não se tocava em assunto de homossexual, gay ou GLS, como era a sigla que era usada na época, né? Gays, lésbicas e simpatizantes. Então, a mídia, ela corroía em vez de construir, desconstruía, sabe? Em vez de ajudar, não ajudava, atrapalhava. Então, de uma forma ou de outra, na época, era muito difícil você romper essa barreira. Né? O jornalista não estava preocupado com isso, ele estava preocupado com sangue, com qualquer tipo de assunto que não fosse uma questão LGBTQIAPN+. Não, e realmente no surgimento da AIDS, o que tentou se fazer foi realmente relacionar a doença com o fato de ser gay, ser homossexual, e atrelar isso. Então, toda a mídia trabalhou para reforçar o preconceito da sociedade para com a comunidade, né? Sendo que vírus é vírus, o vírus não sabe se você é viado ou não. É isso, use camisinha. E como lançamento literário, no contexto do 8º DIGO, Festival Internacional de Cinema da Diversidade Sexual e de Gênero de Goiás, pode contribuir para ampliar esse diálogo e a reflexão sobre a diversidade na literatura e no jornalismo dos dias de hoje? É uma oportunidade que nós temos como jornalistas. Estou falando do meu ponto primeiro como jornalista, depois eu falo como escritor, pode ser?
Como jornalista, é excelente você ter essa janela. Isso aqui é rico, isso é riqueza. É alguém que está do outro lado da câmera ali, vai ver e vai entender a história que nós estamos falando, das nossas experiências. Né? O seu ficou rosa, o meu ficou branco. Né? E esse espaço muda totalmente a perspectiva e o adolescente, a adolescente que está passando por, às vezes, dúvidas. Não sei, hoje mesmo passou por uma situação, nosso menino estava assistindo, tem uma série que ele está assistindo, e um rapaz, um adolescente, fala: eu não sei se eu posso sair do armário. Aí uma das meninas disse: mas você é gay ou não é gay? Ele disse: eu não sei, o que é ser gay? Então, ele assistindo, para mim isso é uma construção, e esse espaço aqui é rico. Isso aqui, você volta para a sua casa aprendendo muito, muito, muito. A minha experiência de vida é a da mama, é do colega seu que está do lado, é do nosso diretor, sabe, do nosso pensador e idealizador. Então, esse espaço aqui vai contribuir, sim, para a questão de jornalismo, sim. Como autor, isso aqui daqui a pouco já está na minha cabeça que eu queria criar alguma coisa. Tem que botar um teatro, tem que botar uma mama, botar alguma coisa para criar já alguma coisa assim. Funciona assim. Poxa, não! Ela volta com uma peça de teatro escrita por Luiz Galvão e dirigida por Cristiano Souza. Olha, para a abertura do 9º Digo Festival Internacional de Cinema da Diversidade Sexual e de Gênero de Goiás, lançamento da peça teatral da Mama, escrita por Luiz Galvão, dirigida por Cristiano Souza. Aproveitando, gravado. Então é isso. Alguém tem alguma pergunta para fazer para o meu querido autor, jornalista que está aqui ao meu lado? Tem um ali. Vem, que lindeza. Você também já vem para frente. Boa tarde. Parabéns pela iniciativa de uma literatura tão ousada, né? Tão legal. E aí, quando você estava falando, Luiz, você citou alguns termos que caíram em desuso. E a gente vê o quanto que a nossa comunidade hoje ela tem enriquecido na militância justamente por ampliar a linguagem. Aqueles que antes eram colocados como os entendidos, linguagens que eram próprias de quem estava no armário, né? Como que isso foi explorado na sua escrita, das palavras que estavam em voga, que também não é só a palavra, que junto com a palavra está carregado o preconceito, tudo aquilo que é rígido naquele momento. Como que o Ítalo, como que o vocabulário, as palavras ajudou? Obrigado pela pergunta, é excelente, muito oportuna. Ítalo, era assim, eu falei da Nanda, falei do Fabinho, esqueci de falar do Carlos, do personagem, o outro, o lobo, que se dava com todo mundo. Ele era aquele, sabe que hoje nós temos aquele amigo hétero, mas é de boa com você, que quer saber se você está bem com seu namorado, com seu marido, está legal, está de boa, bora numa boate, sabe? Ele era isso nos anos 80. Esse personagem... Simpatizante. O simpatizante. Muito obrigado, isso. Ele era um simpatizante que compreendia, ele ouvia isso. E certa vez, ele levou para o Fábio essa ideia. Você sabia? É mais ou menos isso, gente. Calma que já tem uns anos que eu escrevi, então assim fica aquelas coisas, mas assim, era mais ou menos assim. Você sabia que GLS é gays, lésbico, simpatizante? Aí o Fábio trava nessa hora. Por quê? Porque ele é da sigla, ele é do métier, porém, ele acha que ninguém sabe. Isso era muito comum, você achar que eu estou de braço cruzadão, com a perna tal, mas não dá. A essência, né? A essência é rosa. Então, tinha isso. Então, no livro vem essa informação, e quem traz é justamente o hétero. É ele que dá a carta, mostra e abraça. Quando ele o Fábio assume que é gay, e começa a chorar com medo de perder a amizade dessa tríade, ele abraça que você vai ser sempre meu irmão. Cara, é legal, sabe? Você saber que eu posso sim abrir meu coração e dizer que sim, eu sou gay, mas que eu tenho que me ame, né? Independente de orientações. E a primeira vez que a gente se abre e diz para alguém é aquela coisa
Primeiro que demora, o sofrimento é grande, né? Até você escolher a pessoa certa. E geralmente, eu não sei, mas eu acho que geralmente acontece com uma menina que é apaixonada pela gente. Na maioria dos casos, você acaba tendo que se abrir para aquela que vai sofrer depois porque ela é apaixonada. Mas enfim, foi assim comigo. Tem mais uma pergunta aqui, cadê? Você desistiu? Não, só para trazer um pouco pra gente, ter um gostinho. Uma coisa que mais te impactou. Olha, gostei, cara. Vem pedir no microfone para todo mundo ouvir. Eu sou a Ana Caroline e eu gostaria de pedir para você solicitar uma parte do livro, porque todo artista, né, todo escritor, com certeza tem uma parte que é mais impactante, que foi mais gostosa de se escrever. Se você pudesse trazer para a gente um trechinho, acho que seria bem interessante. Agradeço. Pra já! Só lembrando, obrigado, Ana. Esse livro é todo ilustrado, cada capítulo que começa tem ilustração. É um amigo meu, Janskis, companheiro meu da Guarda Civil, ele é guarda, desenha super bem e ele ilustrou. Eu fui passando a ideia e ele foi a mão livre fazendo as ilustrações, né? Desde a infância até a fase adulta desses 3 amigos. Tem Ana, tem dois fatos ali que me emocionam muito, né? Um é quando fala sobre AIDS. Eu vivi isso, eu acompanhei muitos amigos, porque na época era um gueto e você reunia com 10, 12, 20 pessoas gays para fazer festinhas, né? E você sabia o nome da mãe, o nome do pai, sabia, virava família, virava irmão. E com a chegada da AIDS, muitos iam adoecendo. E nós, como éramos uma família, nós acompanhávamos até o hospital. Aqui em Goiânia, nós temos o que é de referência, o HDT, não é isso? Que é referência, assim, de tratamento. Em Belém, era o Marcos Barreto. Então, eu sou belenense, estou aqui há 20 anos, mas sou de Belém. E nós íamos, isso real, fato real, nós acompanhávamos o amigo X, o amigo Y, o amigo tal, até ele falecer. Depois, quando não tinha mais força, iam para casa, nós íamos acompanhávamos. Só que tinha um detalhe, tinha mães que aceitavam, tinham mães que batiam a gente, batiam mesmo, vinham para cima para brigar, que meu filho adoeceu por sua culpa, porque andava com você. E isso era muito comum na época, você ouvir isso. E isso era muito doloroso. Quando eu escrevi, eu parei, o Rogério está aqui, meu companheiro. Eu parava e chorava, ia lá para a sala, tomava um café e ele disse, foi, não, estou tentando respirar. Porque é muito forte isso, porque é muito real. E eu precisava levar essa realidade para o meu livro, porque eu sei que quem vai ler vai ser, de uma forma ou de outra, vai lembrar assim, não dele, mas vai lembrar que o tio, a tia, o avô, a avó já viveu isso, você entendeu? De alguma coisa está guardado no subconsciente, né? E no final do livro, que eu não posso falar, é muito impactante também, vocês vão gostar. Leiam o livro para ver esse final que é impactante. Eu já estou curiosíssima, já vou levar o meu livro hoje e começar a ler hoje mesmo. Olha, obrigado, Luiz, foi maravilhoso esse papo. Se tiver mais alguma pergunta, é só levantar a mãozinha, que a mamãe diz sim, eu aceito. É isso. Qual vai ser o próximo livro? Olha, já está com outro engatilhado? Eu tenho 6 livros, né? E esse é publicado. E graças ao governo atual, esse incentivo à cultura está fluindo também. E eu fui beneficiado para um livro com a temática LGBTQI, né, que fala um mundo em preto e branco. Fala do homossexualismo, a homossexualidade em 1922. Como era viver gay em 1922? Total.
postura, casamento, família, e por baixo dessa mesa que rolava tudo. E o livro é esse, né? Um mundo em preto e branco, tem essa pegada, tem essa vibe, e acredito que até no final do ano ele já esteja nas livrarias no mundo, nas plataformas. É porque hoje em dia não fica mais na livraria, né? Hoje em dia tá tudo ali, ó. Pega o celular aqui, já compro o livro. Pronto, gosto. Hoje eu pego leio o livro no celular, né? Olha só, eu que venho da TV preto e branco, gente. É nós mesmo da TV preto e branco. Eu punha celofane, papel celofane com durex, com faixa para ficar colorido. E eu achava que se eu sintonizasse, quando lançaram a TV colorida, eu achava que se eu ficasse lá mexendo ia aparecer cor. Eu mexia tanto que eu chegava até a ver cor. Apareceu aqui uma cor. Apareceu. Perfeito. Teve uma situação real, 1972, 1973, mais ou menos. Meu pai falou que nossa televisão ia ser colorida. Eu avisei a rua toda, todos os meus amigos, ó, vai chegar a televisão X. Perfeito. No dia que meu pai chegou, com um envelope, uma pasta comprida, eu achei estranho, né? HBC, como é que fala isso agora? Eu não sei o nome dessa. Essa é de CD, Smart TV da época. Tá, tirou o pacote, começou a parafusar atrás da televisão. A nossa televisão era colorado, de madeira e 4 pés. Então dava até cupim nela, que era aquele aglomerado. E botou aquela tela, caiu uma tela como se fosse isso aqui, na frente da televisão. Meus amigos todos na janela. Aqui não podia entrar, a mãe deixava para não sujar o chão, mas a molecada estava toda daquele godó lá fora. Aí ligou a televisão, aí ficou vermelho, verde e azul. Aí todo mundo disse, mas isso que é o colorido? Eu disse, a tecnologia da época. Olha, não tinha televisão, eram umas telas que eles vendiam, e você jogava as 3 cores. Aí Francisco Coco e Diniz Fati, no astro, passava essa metade era verde, metade era azul, e ele era um pouco azul e um pouco vermelho. Era isso, gente. Mas esse foi o ano, se eu não me engano, a TV colorida foi lançada no Brasil em 73, 72, 73. Só que era cara, então não era todo mundo que tinha. E eu lembro da minha cidade que uma mulher tinha, e a gente pedia para assistir na casa dela. Fazia fila. É isso. Então é isso, né, doutor, patrão? Maravilhoso. Luiz, muito obrigado a todos. E foi ótimo esse papo. Vou ler seu livro, sim, com certeza. Ok? Muito obrigado. Palmas para ele! É isso, né, meu amor? O Dico, desde a sua primeira edição, traz em seu coração a paixão por realizar um evento literário verdadeiramente inesquecível, movidos pelo desejo ardente de preservar nossa história e registrar nossas alternativas de forma eterna. Abraçamos a literatura como a chama que ilumina nossa trajetória única. Nesse festival envolvente, mergulhamos nas profundezas das palavras e deixamos que as histórias ganhem vida, como um amor intenso que pulsa em cada página, com a crença fervorosa de que cada voz merece ser ouvida. Celebramos a diversidade e o poder transformador das narrativas. Mais aplausos! E olha, os nossos corações batem mais forte ao dar voz às vozes silenciadas, ao compartilhar experiências que moldaram nossa identidade. Somos os guardiões das memórias, dos sentimentos que ecoam por gerações. Nossa missão é inspirar, emocionar e deixar uma marca indelével nas mentes e corações dos leitores. Assim, em meio a páginas me engasguei. Não.
Em meio a páginas repletas de emoção e autenticidade, convidamos você a se perder em um mundo onde as letras dançam e os personagens pulsam com vida. Embarque conosco nessa jornada apaixonante, onde cada palavra é um suspiro de amor pela literatura e pelo poder da expressão. Então, unidos pelo amor às letras e à narrativa, desbravamos juntos caminhos que transcendem o tempo. A cada edição, construímos um legado, tecendo uma teia imortal de histórias que ecoam em nossas almas. Afinal, no Digo, a magia das palavras se entrelaça com a eternidade. E cada obra é um convite para sermos focados, tocados e transformados pelo poder da literatura. E eu vou chorar. Muito obrigada, gata! Um beijo da mama. E é isso, né, meu amor? Oi? Pardon. É que hoje são fichinhas, né? Hoje, vocês já viram ontem que eles deram uma ficha que tocava uma outra ficha. Hoje eles me deram um livrinho. Tem mais uma página, tá? Não, eu só quero lembrar a todo mundo que para obter o certificado é necessário informar o nome completo aqui na recepção e e-mail. E seguir o @DigoFestival nas redes. Repito, @DigoFestival. E agradecer ao Teatro Zebriski, Cabaré das Divas, Inhaí, Cinebrac, Social Fox, Ibis Goiânia, Ibis Style Marista, Pedro Pontieri, Bebidas Fio e Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas de Goiânia. O Digo acontece de 27 até 30, mas acontece até o dia 30 de julho e em seguida teremos a exibição dos curtas nacionais e goianos. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, @DigoFestival, @MamaDarling, @Luiz Galvão. Já dá! E vem pro Digo que a coisa tá boa e é só coisa de qualidade. Um beijo da mama, um beijo a todos. Palmas pro Luiz Galvão! Agora palmas pra mim! Já dá! Obrigada! Beijo da mama!